Avante palestrinos e palestrinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Hoje domingão tem Palmeiras em campo contra o Cuiabá na Arena Pantanal, às 6h30 da tarde, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E rapaziada, vou fazer alguns pontos aqui, né, dar algumas informações sobre a provável escalação dos dois times e outras informações. Começando com o Palmeiras, a gente sabe muito bem, né, que o Palmeiras não começou lá o Campeonato Brasileiro da melhor maneira possível, né? O Palmeiras tem apenas 5 pontos acumulados, uma vitória, 2 empates e uma derrota, né? E na última rodada empatou com o São Paulo por 0-0 lá no Morumbi, né? Aquele joguinho meio chato, né? Um jogo sonolento que o Palmeiras até teve oportunidade de marcar gols, teve oportunidade, poderia até ter saído com a vitória, mas não marcou, enfim, já passou, né? Passou. E o Palmeiras que esse início de Campeonato Brasileiro, desde a chegada do Abel Ferreira, é o pior início de campeonato com o Abel Ferreira, né? Então assim, o Palmeiras está enfrentando certas dificuldades. E a gente fala isso, né? Mas não é só no Campeonato Brasileiro, né? Tudo bem que fomos campeões paulistas e tudo mais, só que, cara, assim, o Palmeiras ainda não tá meio travado, parece, sabe? Ainda não é aquele Palmeiras que nós conhecemos, não é aquele Palmeiras que nós estamos acostumados. Alguns jogadores também estão muito abaixo, né? E falando em jogadores abaixo, a gente pode ter novidades, mais uma vez, na escalação para o jogo de hoje, né? O Zé Rafael voltou a ser relacionado, né? O Zé Rafael, que estava se recuperando, já se recuperou de algumas dores que ele estava sentindo na lombar, parece. E ele já está recuperado, e com isso ele viajou com o elenco para essa partida, tá? Então pode ser que o Zé Rafael apareça entre os titulares, tá? Mas caso ele não apareça, a gente ali vai ter mais uma vez no meio campo Aníbal Moreno e o Richard Rios no lugar do Zé Rafael, no caso, né? Mas, bom saber, é um jogador muito importante, né? O Zé Rafael, de uma certa forma, ele faz muita falta nesse meio campo do Palmeiras, né? O Richard Rios, às vezes ele entra bem, às vezes ele não entra bem. Eu acho que nesse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil, eu acho que o Richard Rios não jogou tão bem assim, não entrou tão bem na partida, né? Então o Zé Rafael faz muita falta e ele já vai estar aí novamente disponível caso o Abel queira colocar ele como titular, né? Outra coisa também, teremos aí a provável volta do Gustavo Gomes, né? Que foi poupado. No caso, ele foi poupado no último jogo, né, pela Copa do Brasil, que o Luan foi titular, né, foi Luan e Murilo. Então, Gustavo Gomes pode aí novamente aparecer entre os titulares, certo? Também poderemos ter a volta do Piquerez, que foi poupado contra o Botafogo, né? Alguns jogadores que foram poupados contra o Botafogo, por exemplo, o Everton, que não jogou, jogou o Lomba. O Piquerez, que não jogou, jogou o Caio Paulista. O Gustavo Gomes, que não jogou, jogou o Luan. Esses jogadores, muito provavelmente, também estarão de volta ao elenco titular para a partida de hoje, tá? A gente pode... Acho que finalmente a gente pode ter uma novidade no meio campo, que é a entrada do Luiz Guilherme, né? É bem provável que o Luiz Guilherme inicie o jogo entre os titulares hoje, e com o Luiz Guilherme sendo o titular, a gente sabe muito bem que isso significa que o Rafael Veiga vai para o banco de reservas, né? O Abel falou no jogo contra o Flamengo que o Rafael Veiga teria um descanso, e ele não teve. Ele foi titular na Libertadores, ele foi titular na Copa do Brasil, ele foi titular contra o São Paulo. E agora acho que já passou da hora do Abel finalmente dar um pouco de descanso pro Rafael Veiga, né? E então, com isso, o Luiz Guilherme pode aí pintar entre os titulares. O Rômulo, né? O Rômulo entrou na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto e meteu aquela assistência absurda, né, pro Estevão fazer o segundo gol da partida. Aliás, o Estevão que pode também, mais uma vez, aparecer entre os 11 titulares. O Estevão, mais uma vez, pode aparecer aí entre os jogadores titulares, né? O Estevão tá conseguindo ter um ritmo de jogo bacana e tá merecendo, né? Ele tá jogando porque ele tá merecendo jogar, né? A partida que ele fez contra o Botafogo de Ribeirão Preto, cara, é absurdo. O que ele jogou, ele foi premiado com gol no final do jogo, pelo tanto que ele jogou, né, na partida. E por fim, a entrada do Lopes, o Rony, obviamente, banco, né, o Rony perdeu espaço nesse time, então também teremos a provável entrada, a volta do Flaco Lopes entre os titulares.
Então, dessa forma, um provável Palmeiras para hoje à tarde será o Everton no gol, o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, a nossa dupla de volantes, Aníbal Moreno e Richard Rios ou Zé Rafael, no meio campo o Luiz Guilherme, e lá no ataque Estevão, Endrick e Flaco Lopes ou Lázaro, mas é bem provável que o Flaco Lopes entre nessa equipe titular. Fechou, rapaziada? Agora, falar rapidamente aqui do Cuiabá, né? O Cuiabá que no Campeonato Brasileiro não venceu ainda, né? São 3 jogos e 3 derrotas. Desde aí o afastamento do Daverson, o Cuiabá não vence, né? Que aliás na temporada o Cuiabá aí, contando Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana, o Cuiabá vem de uma sequência de 6 partidas sem vencer, né? São 5 derrotas e 1 empate no caso, certo? Então, a equipe do Cuiabá deve entrar com... O Cuiabá, aliás, deve entrar com um time que vem entrando aí nos últimos jogos, né? A provável escalação do Cuiabá aí é o Walter, o Matheus Alexandre e o Marlon, Bruno Alves, Alain Imperior e Ramon, Alain Imperior ex-Palmeiras, o zagueiro, Denilson, Fernando Sobral, Cleison, Derek Lacerda e Zitro Pita, né? A gente bem sabe, o Daverson não está relacionado para esse jogo, não vai jogar porque o Daverson ele tá afastado, tá? O Daverson parece que tá em fim de contrato com o Cuiabá e ele foi afastado, então ele não joga, certo? Arbitragem. Na arbitragem teremos o Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, ele é árbitro FIFA. Os assistentes, o assistente número 1 será o Thiago Henrique Neto Correia Farinha, que é do Rio de Janeiro também, e o assistente número 2 será o Luiz Cláudio Regazzoni, também do Rio de Janeiro, certo? No VAR teremos o Charlie Wendy Straub, esse sobrenome aqui é difícil, viu? Mas teremos aí o Charlie Wendy de Santa Catarina, ele é árbitro FIFA, no caso o VAR FIFA, né? Então a gente terá esse mano aí no árbitro de vídeo para a partida de hoje, certo? E a transmissão, como eu disse no início, será exclusiva do Premiere, tá? Então Cuiabá e Palmeiras aí terá uma transmissão exclusiva do Premiere, que é pay-per-view, certo? Não vai passar no Sport TV nem nada, apenas exclusivo do Premiere. Fechou, rapaziada? Mas é isso, um videozinho rápido aqui apenas para falar algumas informações da partida. E eu vou deixar um palpite aqui hoje, né? O Cuiabá vem numa sequência complicada, o Cuiabá não vence, mesmo jogando em casa, né? O único ruim de jogar lá, porque assim, é muito quente lá, né? É sempre muito quente jogar lá. Mas eu aposto na vitória do Palmeiras, acho que o Palmeiras consegue vencer hoje. Eu vou apostar 2-1 Palmeiras, 2-1 Palmeiras, acho que o Palmeiras vence por 2-1 hoje. Eu aposto em um gol do Endrick e um do Gustavo Gomes de cabeça, vai. Aposto um gol desses dois aí. Então pra mim acho que o Palmeiras vence hoje. Tomara que consiga vencer também para dar uma respirada no Campeonato Brasileiro, para retomar aí o caminho das vitórias. Fechou, rapaziada? Mas é isso, tamo junto. Um abraço.